Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma videoaula e nessa aula de hoje nós temos então como tema os continentes e oceanos, né? Então nós iremos discutir ao longo, desta aula de hoje qual é o conceito de continente e de oceanos. Então, para começar, a gente começa aí com uma grande né, questionamento, não questionamento, mas uma informação, de que todas as terras, que estão emersas aí são os continentes e toda a água do globo salgada os oceanos, Então nós iremos fazer a discussão aí desses dois conceitos, que nós temos, de terras emersas e das águas do globo terrestre. Então, gente, nós temos aqui as massas terrestres, que são os continentes, Então, aqui nós temos todos os continentes do mundo. O que está de verde é a América, o que está de amarelo é a África, o que está de branco, a Antártida, o que está de vermelho, Ásia, de laranja, Europa e de roxo, Oceania. Então, todas essas terras, todos esses continentes que estão emersos, todas as terras que estão emersas de fora dos oceanos é chamado de continente. E aí nós temos então os vários oceanos, o oceano não é um nome só, mas tem várias partes, várias localidades. Então, começando pelo Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, Então nós temos aí, esses grandes oceanos aí, pelo mundo. Os continentes, gente, o nosso planeta então é formado por 4 grandes blocos continentais. Nós temos então um continente que é chamado de tríplice, que eles são quase que pregados um ao outro, são 3, que é a Ásia, a Europa e a África. Nós temos, então, a América, a Oceania e a Antártida. Os continentes atuais, gente, eles são resultados de um processo de fragmentação, inclusive é até discutido pelo Alfred Wegener sobre a teoria da deriva continental, que ele fala que os continentes surgiram a partir da fragmentação da Pangeia. Porque lá no início, da formação do planeta, quando o planeta foi se resfriando, ele formou um único grande continente chamado de Pangeia. A Pangeia, aí, ao longo do tempo, foi se fragmentando, foi se soltando e despedaçando e formando, então, a teoria da deriva continental. Essa divisão que nós temos, então, hoje dos continentes, leva, então, à seguinte consideração. Apenas a estrutura das massas da Terra, não considerando as diferenças culturais, línguas, costumes, etc. Então, os continentes, gente, eles não levam em consideração os aspectos culturais, somente as massas de terra, tá? Porque a cultura, o costume, a língua é bem diversificada. Quando nós consideramos, então, os aspectos históricos, políticos, econômicos, culturais, nós estamos utilizando a divisão política. Então, quando eu quero representar a divisão política dos continentes, eu levo em consideração esses aspectos que eu acabei de falar. Quando eu uso somente a divisão de massa, é um outro critério, uma outra divisão, que é o que eu acabei de falar agora. Então, gente, desse modo, a Terra está dividida em 6 grandes continentes, que são eles: a América, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida entra aí nesse conjunto, que é o que vocês podem observar aqui desse mapa, tá? Então, nós temos a América, que é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártida, Faz parte aí desses 6 grandes continentes. Agora nós vamos começar a falar sobre cada um desses, desses continentes que nós temos aí, dessas massas de terras formando aí esse grande continente. A América é o mais extenso no sentido norte e sul,
com 17 mil km do norte do Canadá até o sul do Chile. É o mais extenso no sentido que nós temos, então, de norte a sul. A América é considerado o segundo maior em extensão territorial. Os países desse continente são marcados por profundas diferenças econômicas e sociais, então há uma diferenciação econômica e social muito grande, né? Quando você compara os países da América Latina, da América do Sul e da América do Norte, a gente vai perceber uma diferença, né, político-social muito grande. Os Estados Unidos e o Canadá apresentam grande industrialização e a agricultura modernizada com ótima qualidade de vida para a população. Então, o Canadá e os Estados Unidos são os que apresentam melhores condições. Aqui, gente, vocês podem perceber uma discrepância social muito grande, né? Enquanto aqui no Brasil nós temos esse amontoado de favela aí, você já observa nos Estados Unidos a riqueza exuberante, né, que é exposta aí, né, nessa grande diferenciação, né, na divisão, né, injusta, né, de condições de vida aí que vocês podem observar. Os demais países da América são diferentes quanto à economia e à qualidade de vida da população. Então, há uma diferenciação entre a economia e a qualidade de vida. O Brasil, o México, a Argentina e o Chile são países mais ricos com uma indústria forte e agropecuária diversificada, enquanto o Haiti, o Equador, a Bolívia são países onde a pobreza é muito marcante, né? É muito presente aí nesses países. Nós temos aqui, então, a América, né? Então, toda essa parte de verde aí é o continente americano, que é subdividido culturalmente em três grandes partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é uma divisão histórica, né? Agora nós temos, então, a África. O continente africano, gente, ele possui o maior número de países, né? Então, é onde que está concentrado o maior número de países, é no continente africano. Toda vez quando a gente fala África, a gente acha que é um país, mas é um grande continente com vários países. A África detém os maiores índices de miséria e desigualdade social do planeta, com grandes problemas de fome e falta de água. As doenças atingem grande parte da população que explora esse continente. É o continente rico em recursos naturais, principalmente no que diz respeito ao petróleo, diamante e ferro. Daí a justificativa por que esse continente ele é, né, aqui um continente extremamente, né, explorado, né, é um continente onde está grande parte aí da desigualdade social. Então, enquanto você vê à direita, né, uma grande quantidade de diamantes, você vê à esquerda, né, crianças, né, que morrem de fome, né, aqui por não ter nenhuma condição de se alimentar. E aqui vocês podem observar, então, onde que está o continente africano. Então, toda essa parte de verde é o continente africano. Agora nós vamos falar da Antártida. Ela está localizada na região mais fria do mundo, está localizada no extremo sul do planeta Terra. É um continente que encontra uma enorme camada de gelo, uma espessura mais ou menos de 2 km de espessura, de profundidade. Apresenta as baixas temperaturas do mundo, né, impossibilitando aí, gente, a existência de condições de vida. Vivem ali os cientistas, mas que a cada período eles voltam para o continente e trocam, vão outros para lá. Então aqui vocês podem observar, né, parte da arte que vocês estão vendo aqui algumas bases, né, de pesquisa. Só se concentra aqui os centros de pesquisa nesse lugar. Na Antártida, gente, possui aqui uma estação de pesquisa onde há a presença de 29 países ocupados somente por cientistas numa curta duração de espaço de tempo que eu falei para vocês por causa da grande quantidade de frio que faz. Então, vocês estão vendo aqui essa parte todinha de amarela, né, de amarelo é a Antártida. Agora nós vamos ver a Ásia. Então, gente, a Ásia ela tem a maior área territorial do mundo,
concentra-se 60% da população brasileira, então é o continente onde tem o maior número, aqui de pessoas, né? Os países mais populosos do continente asiático é a China e a Índia, que é onde concentra a maior população planetária. Apresenta uma economia bastante diversificada. Existem países com grande desenvolvimento industrial aqui, né, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul, entre os outros países emergentes, que é a Índia. Apresenta ainda uma grande quantidade de países pobres, com sérios problemas sociais, tá? Então, é um continente que apresenta também desigualdade social, né, muito grande aqui. Nós temos então, gente, aí a grande diferença, a grande disparidade aqui, né, dos países aí asiáticos, né? Enquanto você vê uma riqueza muito grande, você já observa, né, uma pobreza e uma falta de higiene, de condições básicas de sobreviver. Nesse continente, gente, também se localiza o Oriente Médio, né? Então, o Oriente Médio está localizado no continente asiático, onde estão, gente, cerca de 50% das reservas de petróleo do planeta. Apresenta também uma grande diversidade étnica, cultural e religiosa. O sul e o sudeste são extremamente estáveis do ponto de vista geológico, submetido então à influência de vulcões, de terremotos que provocam grandes tragédias, porque é um continente onde tem grandes partes de encontro de placas tectônicas, né? Então daí a grande presença de terremotos e a presença de vulcões. Aí é o que vocês podem ver de parte, né, verde aqui, que é o continente asiático. Agora nós vamos falar da Europa. A Europa, gente, é um continente pequeno, dividido então em diversos países. Então é um dos menores continentes do mundo. Possui grande importância na história mundial, no processo de colonização e de construção de outras sociedades, porque elas foram responsáveis então pela colonização da África e da Ásia. A maioria dos países europeus apresenta, então, um elevado índice econômico e onde que estão as melhores expectativas de vida, né? Essa população, no entanto, gente, ela sofre com a existência de vários problemas relacionados aos conflitos culturais, étnicos, culturais, religiosos, de separação, né? Os movimentos separatistas, de desemprego, a população miserável, além da xenofobia, né, que é o preconceito com o estrangeiro, né? Então, há um preconceito muito grande aqui com relação ao estrangeiro, né, que é chamado, então, de xenofobia. E aqui vocês podem observar, né, uma imagem de um dos países europeus, né, dá para perceber a grande qualidade de vida presente aí. E aqui, né, vocês têm de ver, então, a Europa, tá? Depois nós temos, então, aqui, né, fechando esse conjunto de países, nós temos, então, a Oceania, que é formada por uma massa continental, a Austrália, e por um conjunto de ilhas maiores e menores, né? Então, é um conjunto, né, aqui de arquipélagos que forma a Oceania. Então, a Austrália e a Nova Zelândia apresentam, então, um elevado padrão de vida, que são as melhores expectativas de vida do mundo. Os outros demais países são considerados pobres, com uma economia baseada na atividade primária, né, que é a atividade da extração de matéria-prima. E aqui vocês podem ver algumas ilhas, né, da Oceania, né, onde que está, então, um grandes espetáculos da natureza esse continente. E é o que vocês podem observar de verde aí, que é a Oceania. As ilhas e os arquipélagos, né? Então agora nós vamos ver que, né, as ilhas e os arquipélagos também faz parte do conceito e da construção da ideia que se tem de continente. Então, o que são ilhas? Qual é o conceito de ilhas? São pequenas ou grandes porções de terras que estão emersas, de fora da água, que são cercadas pelas águas do oceano, por mar, por rio ou por lago. Existem, então, as ilhas oceânicas e as ilhas continentais. Então, existem esses dois tipos de ilha. As ilhas que estão no oceano e as ilhas que estão presentes no continente.
As ilhas continentais, gente, são localizadas próximo dos continentes. Em um passado geológico, pertencia-se ao mesmo continente. Com o movimento das placas tectônicas, elas foram se soltando, se afastando e formando aí, né, o aumento do nível do mar e desfragmentando, despedaçando aí, vamos dizer, né, o continente. Depois nós temos então as ilhas oceânicas. Estão distantes das ilhas costeiras, são terras também emersas de cadeias de montanhas, né, que surgem do fundo dos oceanos e não está ligado a nenhum continente. Então está lá no meio do continente e provavelmente foi uma erupção vulcânica, né, ou foi uma formação que aconteceu há milhares e milhares de anos. E nós temos aí os arquipélagos, né? Os arquipélagos é o que? É um conjunto de ilhas. Então, várias ilhas formam um arquipélago, próximo a uma das outras. Né? É igual você pode observar aqui no Brasil o arquipélago Fernando de Noronha. Então, são várias ilhas que formam o Fernando de Noronha. Então, esse arquipélago pode incluir dezenas, centenas e milhares de ilhas, tá? Que vai formando, então, esse arquipélago. Aqui nós temos, então, uma ilha, né? Aqui no meio do oceano, né? Que vocês podem observar aqui. Agora nós vamos, então, continuando falando sobre os oceanos e mares. Agora nós vamos falar sobre isso, sobre o conceito do que é, qual é a diferença entre oceano e qual é a diferença entre mar. Grandes massas de água salgada que cobrem maior parte do planeta, circundando e separando os continentes. Os principais oceanos são o Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Glacial Ártico. Né? Então, são esses 4 grandes continentes aqui, né, que vai formando aqui ao longo, né, do planeta Terra. Então, deveria chamar planeta Água, né, e não Terra. Aqui vocês podem observar, né, o Oceano Pacífico. Vamos começar da esquerda para a direita. O Oceano Pacífico é localizado entre o continente asiático, a América e a Oceania. Ela tem aproximadamente 180 milhões de km de área. Maior profundidade são as fossas das Marinhas, né, com 11.500 metros de profundidade, né, aqui nas ilhas da Macronésia, e é uma importante via de navegação e de comunicação entre a América, a Austrália e a Oceania. Agora nós vamos ver o Oceano Glacial Ártico, localizados entre os polos norte, acima do norte, da Ásia, da Europa e da América. Sua superfície aproximadamente chega a 14.900.000 km. A maior profundidade é de 5.400 metros de profundidade. As características marcantes do Oceano Glacial Ártico é o quê? É a presença de gigantescos blocos de gelos flutuantes, os icebergs, e que aí dificultam então, a navegação. Depois nós temos o Oceano Índico, que é localizado entre a Ásia, a África e a Oceania. Tem aproximadamente 1.000 milhões de km. Maior profundidade são as fossas de Java, que chegam a profundidade aí de 7.455 metros. É uma importante via de comunicação de navegação entre a Ásia e a África. O Oceano Glacial Antártico. Ela está localizado no Polo Sul, formado pelo encontro das águas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. A superfície chega a 20 milhões de km, incluindo seus mares periféricos. A maior profundidade, gente, do Oceano Glacial Ártico é as fossas de São Luís do Sul, com cerca de 7.235 metros de profundidade. A característica marcante desse oceano é por estar numa região de temperaturas muito baixas. Suas águas permanecem congeladas durante, então, grande parte do ano. E, por último, nós temos o Oceano Atlântico, que é dividido pelo norte e pelo sul. Sua localização fica entre a América, a Europa e a África. E a maior profundidade é a fossa de Poço Rico, né, com 8.648 metros. É uma importante via de navegação e de comunicação entre a América e a Europa. Nele, gente, é possível explorar, nesses oceanos, é possível explorar a pesca, o sal, a extração de petróleo e de gás natural,
como vocês podem observar nessa imagem aqui. Então, nós temos aqui a extração de sal, a extração aqui de petróleo e gás natural, que vocês podem observar aqui nessas imagens. Os mares são massas de água salgada que localizam próximo aos continentes. Então, os oceanos são os lugares mais fundos. Os mares seriam os lugares mais rasos, bem próximo aos continentes, né? Então, toda a região que banha aí os continentes, né? Então, como aqui com esses oceanos, são os outros mares, né, por passagem. Apresenta menor profundidade com relação aos oceanos, maior variedade de salinidade, a temperatura e transparência das águas, né? Então, essa é uma das características aqui dos mares. Nós temos, então, 3 tipos de mares. Os mares abertos, o interior e o fechado. Nós vamos ver, então, aqui um dos exemplos, o que são esses 3 tipos de mares e o exemplo. Os mares abertos, gente, é aquele que se comunica com os oceanos de largas passagens, como é o caso do Mar do Norte. Depois nós temos os mares do interior, que ele se comunica com os oceanos mais estreitos, né, em canais mais estreitos, como é o caso, né, aqui do Mar Mediterrâneo, né, que é aqui que é ligado por um pequeno canal, que é o Canal de Suez. E os mares fechados, que é aquele que não possui nenhuma comunicação com o oceano, como é o caso do Mar Morto, né, que é considerado aí como um mar fechado. Aqui, né, vocês podem então observar um pouco aqui os mares abertos, né, de roxo clarinho, os mares interiores de roxo médio e os mares fechados de roxo bem escuro. Agora nós vamos falar das águas continentais, né, que é a presença da água doce aqui distribuído pelo continente, pelos continentes. 97,5% das águas do planeta, gente, são salgadas, são impróprias para o consumo. Então, só cerca de 2,5% da água, né, de água são água doce ou potável. Mas uma boa parte dessa água que é potável, gente, elas estão presentes nas geleiras, né, e tornando então o recurso mais escasso. E ainda a gente não pode esquecer que dessa água aí doce ainda tem as que estão poluídas, né, que são as que não está apta ao consumo, né, aqui da população. Então, a distribuição desse recurso é irregular. Existem áreas em que esse recurso é abundante, como o caso do Brasil, que é um dos países que tem a maior riqueza em água doce, né? Em outros lugares, esse recurso simplesmente já está extinto, já não existe mais, né? Como é o caso de grande parte da África. Então, aqui vocês vão ver um gráfico de pizza, né, que mostra um pouquinho aí a divisão em porcentagem da água. 97,5% água salgada e 2,5% água doce. Dessas águas, gente, 30,1% está subterrânea, 0,8% permafrostes, né? Aqui 0,4% superficial, nessa permafrost mais profunda, né? E 0,4% estão na atmosfera em formato de gás, e 68,7% está nas zonas glaciais. Com isso, então, gente, nós temos o processo do ciclo da água, né? Como que ela se movimenta ao longo, né, do seu período aqui da sua existência. Então, a água está em permanente movimento, gente. Ela passa desses 3 estágios constantemente, do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Então, a água, ela passa, né, por esses 3 grandes estágios de mudança de estado aqui. As etapas do ciclo da água. Então, o ciclo da água, ela passa, então, por várias etapas. A primeira etapa é a precipitação, que é as chuvas, os granizos, a neve, que passa de estado líquido ou sólida. Nós temos os escoamentos, que são as águas superficiais, né, aqui em menor profundidade. As infiltração, que é o armazenamento e escoamento da água, né, no subterrâneo. A evaporação, que é a passagem da água do estado líquido para o gasoso.
a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado do líquido, e a precipitação, que é o fechamento que fecha o ciclo, né, que seria então aqui a chuva. Então ela sai da precipitação e volta novamente para a precipitação. Aqui vocês podem ver então o mapa, né, aqui desse processo chamado então de ciclo da água. Da esquerda para a direita, nós temos aqui a evaporação, depois a transpiração, depois elas formam em chuvas, né, elas pesam, tem a precipitação, depois do escoamento pelas cadeias montanhosas, elas evaporam e infiltram pelo solo e vai para o lençol freático, fazendo aqui, né, a absorção das plantas, né, aqui como é o exemplo, por isso que eu pedi para vocês fazerem um terrário, porque o terrário ele faz esse processo do ciclo da água. Então, a água que está na terra, né, ela fica ali e evapora. E a outra parte da água, que vai desce para as pedras lá, que vocês puderam fazer, e vai passa pelo carvão, ela vai para o lençol freático. Então, as pedras e o carvão do seu terrário representa o lençol freático. E a terra significa, né, essa parte que é absorvida pela planta. Então, o terrário, ele traz essa ideia aqui do ciclo da água, né, para vocês, então, fazerem esse processo do ciclo da água. Aqui vocês têm uma outra imagem, né, para visualizar melhor o terrário, né? Então, o terrário que vocês fizeram, né, parte com pedras, parte com carvão e parte com água, e por cima a plantinha aqui com as raízes que absorvem a água, né, dos mais profundezas aqui. Onde está a água doce no continente? Ela está subterrânea, nos rios, nos lagos, nas geleiras, em grandes proporções. A água doce ela se encontra, então, somente no continente. A que está lá nos oceanos, gente, ela evapora, né? Com o derretimento das geleiras, ela vai para os oceanos, né? Aquece, né? E vira vapor. Os rios são os recursos naturais de água doce, né? Que correm sobre os continentes, são importantes para os seres humanos, pois oferecem alimento, elas produzem energia e também é um grande meio de transporte aqui pelos rios. Geralmente, gente, esses rios nascem em áreas mais elevadas e correm para as áreas mais baixas, recebendo os afluentes de vários outros rios e formando aí um rio maior, né, que é o subdesafluente. Subdesafluente vai formando assim. Agora, os principais rios que nós temos aí, né, principalmente, né, os rios aqui presentes, principalmente no Brasil. Nós temos, então, os rios de planaltos, que apresentam, então, desníveis, formando, então, queda d'águas. Esses rios de planaltos não são propícios para navegação em todo o seu percurso. Nós temos, então, um exemplo, e ela é muito aproveitada para a produção de energia elétrica. Nós temos, então, um exemplo disso, o Rio Paraná, né, que com esses desníveis pode fazer, né, as quedas d'água aí, represando para a formação de fonte de energia. Nós temos os rios de planícies, né, elas percorrem numa região, numa área plana, não apresenta queda d'água, nem cachoeiras, e é ideal para navegação, como é o caso do Rio Paraguai, do Rio Tocantins, Araguaia, o Rio Amazonas, né? Então apresenta aí essa possibilidade de navegação. Então vocês vão ver aqui dois tipos de rio, né? Um rio com queda d'água que não é propício à navegação e um rio que é, né, 100% navegável. Quanto ao regime, os rios podem ser classificados em pluvial, nival e misto. O que é o pluvial? É os abastecidos pelas águas dos outros rios, como é o caso do Rio Tocantins. O nival, suas águas provêm do derretimento de geleiras. É o Rio Mackenzie, né? Rio que se forma pelo descongelamento das geleiras. E tem os rios mistos, quando são alimentados por ambos os rios, pluvial e nival, que é o caso do Rio Amazonas, né? O Rio Amazonas segue esse exemplo de pluvial e nival. Em relação ao tipo de escoamento das águas dos rios, podemos então classificar em efêmeros,
intermitentes ou temporários e perenes. Os efêmeros são que existem durante os períodos de chuvas fortes, responsáveis inclusive pelas enchentes e relâmpagos. Os temporários e os intermitentes, né, são os rios cujo leito seca em determinados períodos do ano, né? Então são os rios temporários. Em algumas épocas do ano ele fica seco. E os rios perenes, né, que são os permanentes, os que existem durante todo o ano. Parte de um rio, gente. As partes de um rio é classificada em 3 partes: a nascente, a foz e o curso. A nascente é o local onde nasce o rio, a foz é onde o local de desembocadura de um rio, que pode ser em um outro rio ou em um oceano, e o curso seria o caminho que as águas fazem aqui do rio, que é o que vocês podem observar aqui nesse mapa, né? Nós temos então a cabeceira do rio Nascimento, as cascadas, o afluente, o escoamento, e aqui chegando no delta e desaguando aqui embaixo, vocês podem ver que pode ser no outro rio ou pode ser no oceano. Agora nós vamos ver as bacias hidrográficas, que é o conjunto de todas as áreas banhadas, drenadas por um grande rio e seus afluentes e subafluentes. Os afluentes é o menor curso, o afluente maior e o rio é o maior ainda. Então ele faz esses 3 caminhos. A área entre 2 bacias hidrográficas é chamada de divisor de águas. Geralmente as montanhas fazem esse processo de divisor de águas. É um sistema fluvial ou subterrâneo que recolhe as águas, né, que sobre ela vai caindo. Aqui, então, nós temos um exemplo disso, né? Um exemplo de bacia hidrográfica, né? Que ela nasce aqui, ela vai desaguando e cai sobre outros maiores. Ou elas vêm daqui das cordilheiras, né? E vai em direção ao oceano, né? Então, ela faz o caminho contrário. Todas essas veias minúsculas que são os subafluentes, os maiores um pouquinho afluentes e as mais grossas, né, são os rios. As principais hidrografias as principais bacias hidrográficas. Gente, já tô lelé, já tô já no final, já tô quase, né, enlouquecendo aqui, que já tô, né, tô quase 8 horas da noite gravando aqui esse vídeo para vocês. Então nós temos as 4 bacias importantes, bacias hidrográficas do Brasil, que é a Bacia Platina, a Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco e Bacia do Tocantins, Araguaia. Que é o que vocês podem observar nesse mapa aqui, quais são as principais bacias, né, hidrográficas aqui do Brasil. As águas subterrâneas são um armazenamento de águas no solo, que são causadas pelas chuvas. Quando chove, uma parte das águas se infiltra na vegetação, na terra, formando então os reservatórios, que a gente chama então de lençol freático. Existem 2 níveis de solo, né, encontrados na água subterrânea, que é o lençol aquífero, que tem o maior número de água, e o lençol artesiano, né, mais profundo e distante da superfície. É o que vocês podem observar aqui nesse mapa. Nós temos então as chuvas, né, que caem aí pelo lençol freático e vai, né, desaguando em regiões mais profundas. Os lagos são originados pelo acúmulo de água nas áreas mais baixas do terreno. Pode ter várias origens: derretimento de geleiras, afloramento de águas subterrâneas e deposição de água nos rios. E os lagos podem ser fechados, apresentar uma saída de água formando, né, um rio emissário. Existem também os lagos artificiais, né, que são aqueles lagos construídos pelo homem, como é o caso de lago, né, de alguma usina hidrelétrica, né, ou uma represa, né, que elas fazem para represar água para alimentar, né, o gado, para jogar em alguma plantação, né? Então eles fazem esses lagos artificiais, que é esse aqui, um lago artificial que se formou a partir do derretimento das geleiras, né? Então esse aqui é um lago artificial, né? Mas que foi, né, feito aqui pelo derretimento das geleiras. Agora então nós vamos falar das geleiras,
para a gente ir finalizando aqui, né, a nossa videoaula de hoje. São massas de gelos formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao degelo. Então, há dois tipos de geleiras: as geleiras de montanhas e as geleiras continentais de áreas polares. As geleiras de montanha, gente, elas são encontradas na região de altitude elevada, como o caso, por exemplo, de picos, né, de montanhas. E nós temos as geleiras continentais, que são em altas latitudes, que apresentam gelo permanente, como é o caso, né, aqui são encontradas nas zonas polares e também os icebergs, né, um exemplo disso. Aqui vocês podem ver, né, uma geleira continental de áreas polares, né? Então aqui vocês podem ver a formação de uma geleira aqui nos polos. E nós terminando com essa linda, belíssima imagem aqui, né, dessas duas grandes geleiras, né, que vocês podem ver aqui, que são geleiras, né, que são formadas aí, né, que são chamadas de geleiras continentais, né, ou de montanhas de alta altitude, né, que tem no pico aí. Então, gente, eu fecho essa videoaula de hoje, trazendo para vocês essa belíssima imagem aqui, né, da presença aí de água em forma, né, de neve, né? Então, gente, eu deixo para vocês aí um grande abraço, muito cansado, custando dar conta de falar, né? Mas eu estou aqui para trazer uma boa aula, para trazer um bom conhecimento para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me acionar aqui através do WhatsApp, que eu estou aqui para resolver, né, e para trazer aqui as discussões, né, do conteúdo para vocês de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem agradável, como se fosse um bate-papo, né? Então, eu trago aqui para vocês, né, aqui, né, mais uma videoaula, e eu vou deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus, tomem cuidado, tá? Higienize bem as mãos, usem máscara, né, lava com água e sabão, e se possível, fique em casa. Então, até mais, fui!